A graça e a paz de Cristo seja com o seu coração. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Pai amado, nossa alma anda inquieta e não se aquieta enquanto não descansa em Ti. Como já disse, ó Deus, o Teu servo no passado, nós pedimos ao Senhor, Pai amado, que aquiete o nosso coração em Tua presença agora. Os temores, as preocupações, tudo, ó Deus, que é resultado do pecado que em nós ainda habita, que em nós ainda tem efeito. Nós pedimos ao Senhor que nesse instante, tudo isso, ó Deus, seja refreado pelo Teu poder. E agora, diante da Tua palavra, Deus, dá ao nosso coração toda a atenção que precisamos ter. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Salmo 94. Semana passada nós começamos este salmo. E para não prejudicarmos, correndo e perdendo o conteúdo tão belo deste salmo, nós então decidimos fazer em duas partes, continuá-lo hoje. Semana passada nós vimos do versículo 1 ao versículo 11, e hoje eu pretendo encerrar do versículo 12 ao versículo 23 com você. Este salmo, vimos que o título dele está no verso 2, Deus é o juiz da terra, Deus é o nosso juiz. E este salmo ele começa revelando algo do caráter de Deus para nós, que nós não estamos acostumados a ver ou a ouvir. Deus é chamado pelo salmista de Deus das vinganças, e isso ele repete, ó Deus das vinganças. Primeiro ele diz, ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, porque este salmo trata sobre a forma como Deus lida com os ímpios e como ele lida com os servos dele. Nós vimos do versículo 1 ao versículo 11 que Deus lida com os ímpios de forma severa. Deus não faz vistas grossas ao pecado dos ímpios. Deus pesa a sua mão sobre os ímpios e os julga. Mesmo assim os ímpios, porque de imediato não veem o agir de Deus, não veem o julgamento de Deus, eles se iludem e julgam que Deus não se importa, que Deus não está nem aí para o que está acontecendo. Ou seja, Deus não se importa com o que está acontecendo nesse mundo, por isso eles estão aproveitando. Zombam de Deus, dizem que Deus não está vendo nem ouvindo o que eles estão fazendo. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus pesará a mão sobre eles, porque o Senhor, verso 11, o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos, vazios, pensamentos que não têm consistência. E quando ele pesa a sua mão sobre os ímpios, ele é severo, ele é o Deus das vinganças. Se você está acostumado a ouvir que Deus é amor, de fato ele é mesmo. Se você está acostumado a ouvir que Deus ele é justiça, ele é mesmo. Como nós conversávamos essa semana com os nossos jovens e adolescentes, estávamos discutindo sobre isso. Os atributos de Deus, as qualidades de Deus, elas estão em perfeito equilíbrio no Senhor. Deus, ele é amor, justiça, Deus é vingança, Deus é ira contra o pecado, Deus é santo. E quando Deus está revelando o seu amor a uma pessoa, não significa que naquele momento a ira dele se esfriou e abrandou, ou Deus mudou no seu ser o seu conteúdo. Ou não significa que quando Deus está descarregando a sua ira contra o pecador, contra o pecado, não quer dizer que naquele momento Deus deixou de amar e o amor não existe em Deus. Isso acontece conosco. Nós não conseguimos ter esse equilíbrio em nossos sentimentos, nos nossos atributos. Deus não. Deus, ele é o que é o tempo todo e ele não muda. Ele não muda. Ele é Deus,
o Deus das vinganças, o juiz da terra. Vejamos então hoje, a segunda parte deste salmo. Deus julga a causa dos que nele confiam. E eu lerei os versículos conforme por o salmo. Os versículos 12 e 13, vamos começar com eles. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes e a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem tu ensinas a tua lei. Nós, sempre que ouvimos a palavra disciplina, nós não gostamos, porque disciplina traz dor, né? Ou, se não é disciplina a corretiva, que é aquela que um pai dá ao seu filho por ter desobedecido, ele o pune por ter desobedecido ao seu pai, é aquela disciplina preventiva. É aquela que você levanta de manhã e tem uma vida disciplinada, você faz seus exercícios, faz a sua devocional, ou seja, você tem uma vida toda disciplinada, uma vida toda regrada. E tudo que o homem pensa sobre liberdade é contrário a isso, porque nós pensamos, o ser humano pensa que ser livre é não ter limite algum, é não ter ninguém dizendo o que ele tem que fazer na hora que ele tem que fazer, ou o que fazer. Felicidade para o homem é ele fazer o que ele bem entender e não sofrer sanção ou punição alguma. Ele quer viver do jeito dele. Isso é ser feliz. Nesse entendimento, muitos estão destruindo seus casamentos porque se sentem mais felizes nos braços de outra pessoa. E o que importa é ser feliz. Outros destroem a sua carreira profissional porque deu uns 5 minutos nele e ele disse assim, eu vou fazer do meu jeito agora, eu vou viver do jeito que eu bem entendo. Não buscou a vontade de Deus para a vida dele. Muitos não se submetem, ou a maioria não se submete à palavra de Deus, porque não quer seguir as regras da palavra de Deus. Eu não estou falando aqui nem do ateu, porque o grande problema do ateu não é crer em Deus. O grande problema do ateu é porque ele não quer se submeter, ele não quer uma lei mandando nele, dizendo o que ele tem que fazer. Ele engoliu a isca que Satanás jogou lá no Éden para Eva, ele continua acreditando nisso até hoje. Se ele tiver o conhecimento, ele terá liberdade. Esse é o conceito. No conceito humano, disciplina não tem nada a ver com felicidade, porque disciplina tira toda a nossa liberdade. Esse é o conceito que as pessoas têm de disciplina. No entanto, o Salmo diz assim no verso 12, bem-aventurado. O que é bem-aventurado? O salmista está dizendo, feliz, feliz eternamente, feliz de verdade. É quem? A quem Deus repreende e a quem Deus ensina. Repreensão e ensino. Ele ensina a tua lei, Deus ensina a lei ao servo dele. Feliz o homem que é repreendido por Deus. O ser humano, por natureza, ele é arrogante, ele se acha sábio, ele se acha sabedor de tudo. E Deus então o repreende e mostra a ele a sua estultícia, e mostra a ele a sua loucura, e mostra a ele que os seus pensamentos são vãos, vazios. Deus o repreende na loucura dele. E na repreensão Deus, junto com a repreensão Deus traz o seu ensinamento. Ele ensina a lei para o servo dele. Ele mostra ao servo dele, a este que é feliz de verdade, a este que foi repreendido na sua loucura, na sua insensatez, e agora recebe o ensino da palavra de Deus, o ensino da lei de Deus, ele recebe
aquilo que vai deixá-lo verdadeiramente feliz. Porque a lei de Deus não é uma cerca que nos cerceia, que nos atrapalha a liberdade, mas sim uma proteção para não sermos entregues a nós mesmos. Porque se você quer ser feliz, se você quer ser infeliz, se você quer desgraçar a sua vida, entregue-se a si mesmo. A Bíblia nos mostra em Romanos capítulo 1, várias vezes, ali o texto fala de Deus entregando os homens a si mesmos. Eles deram as costas para Deus, e Deus os entregou a si mesmos, e eles desgraçaram a vida deles. Aquele que faz tudo para deixar a lei de Deus, para abandonar os caminhos do Senhor, para desobedecer a Deus, achando que é livre, achando que não tem ninguém mandando nele, ele vai descobrir um dia que quem mandou nele a vida inteira foi ele próprio. E não havia alguém pior para mandar nele. Deus, quando permite que o homem, entrega o homem a si mesmo, é uma das piores formas de punição que Deus pode dar ao homem. Mas aqui o texto está falando daquele que foi repreendido por Deus, e é educado, é ensinado na lei do Senhor. Verso 13 diz que ele encontra descanso dos dias maus. Me faz lembrar aqui Efésios capítulo 6, falando sobre Efésios 6:13, falando sobre o dia mau na vida do servo de Deus. Nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, e depois de haver vencido tudo, permanecermos inabaláveis no dia mau. Permanecermos firmes e confiantes no Senhor. Enquanto o servo de Deus, ele é, na disciplina de Deus, ele é repreendido e ensinado a viver para a glória de Deus, e assim ele descobre a verdadeira felicidade da vida dele. A verdadeira felicidade está nessa vida com Deus. Ele também encontra descanso para o seu coração. Deus dá descanso à sua alma, enquanto Deus abre a cova do ímpio. Literalmente, abrir a cova significa a morte, enquanto Deus pesa a mão sobre o ímpio. Enquanto Deus abre os portais da glória para os servos dele, ele abre a cova para os ímpios. Nós não relacionamos, como eu disse, a felicidade à disciplina. Isso porque para nós disciplina sempre soa como castigo e punição. Nós deveríamos sempre nos lembrar que a disciplina de Deus, a repreensão e o ensino, como nós vemos aqui, são demonstrações do seu amor, porque Ele está nos tratando como filhos. Um texto que sempre nós temos falado e apresentado é Hebreus 12, 5-11. Deus disciplina os filhos dele, e a disciplina de Deus sobre os filhos dele é prova de amor, é prova que Ele os ama. E é a prova de que eles, é uma das provas de que eles são de fato filhos de Deus. Porque quem não é filho de Deus, Deus entrega a si mesmo. É um bastardo que vive por conta própria. E trará sérias dores para si. Um coração que anda na luz da palavra de Deus, enfrenta dias maus, como nós vemos aqui no verso 13. Mas ele descansa na graça de Deus. Não importa que se seus dias são dias maus, irmão, ande na lei do Senhor, ande na palavra de Deus. Não importa que os inimigos estejam levantando contra você, o Deus das vinganças, o juiz da terra, abrirá a cova deles. Não é você que tem que se preocupar com isso. Deus vai cuidar de cada um. Deus vai cuidar de cada um. Deus fará isso. Confie no Senhor, mas ande na lei de Deus. Seguindo adiante, os versos 14 e 15. Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança, mas o juízo se converterá em justiça, e segui-la-ão todos os de coração reto.
Esses versos nos mostram outra verdade importante que nós devemos guardar em nosso coração. Deus, ainda que Ele use os perversos para disciplinar os seus filhos, e nós vemos isso na história do povo de Israel, Deus usou várias nações para disciplinar o povo de Israel, que havia abandonado a Deus para seguir outros deuses. Deus os disciplinou. E mesmo que esses ímpios causem terríveis dores e danos aos filhos de Deus, Deus jamais abandonará os seus filhos. Só vou pegar um evento da história de Israel. Os judeus foram levados como escravos para a Babilônia. 70 anos ficaram como escravos na Babilônia, muitos morreram lá. Outros passaram toda a sua vida, possivelmente Daniel, que passou por 4 reis, 4 reinos. Daniel, pode ser que ele tenha voltado, não sabemos. Talvez não. Mas 70 anos. Eu não vou perguntar aqui quantos têm 70 anos, né? Mas alguns de nós têm. Eu espero chegar lá também, né? 70 anos. O que você viveu, eles passaram como escravos na Babilônia. Deus usou Nabucodonosor para destruir Jerusalém, destruir o templo do Senhor, para humilhar o povo de Israel, escravizou o povo. Lá na Babilônia, servos como Daniel e os seus 3 amigos, Misael, Hananias e Azarias mesmo, né? Eu sempre confundo, eu guardo o nome babilônico, desde esqueço o nome hebreu. Mas os 4 amigos, né? Daniel e seus 3 amigos, testemunharam diante de Nabucodonosor. Nabucodonosor veio a converter-se ao Senhor Deus, tornar-se um servo de Deus na sua vida. Outros foram usados, como Ciro, foi usado por Deus para trazer o povo de volta para Jerusalém, porque Deus não abandona os filhos dele. Ele nunca abandonou, jamais abandonará os servos dele, jamais abandonará os filhos dele. Então, meus irmãos, eu peço que desliguem o celular, por favor. Só atenda se for Jesus chamando, mas Ele não vai te chamar pelo celular, pode ter certeza, né? Ele não vai te chamar pelo celular. Então nós vemos que Deus pode usar, sim, o ímpio, até mesmo para disciplinar o povo dele, mas Deus não abandona os filhos dele. Deus não se esquece dos filhos dele. É o que o texto aqui nos mostra. E depois que os filhos são disciplinados por Deus, depois que os filhos são novamente amparados pelo Senhor, trazidos à presença de Deus, olha o que acontece no verso 15. Mas o juízo se converterá em justiça e segui-la-ão todos os de reto coração. O salmista nos mostra que o juízo se converterá em justiça. Isso quer dizer que o juízo de Deus, que é a aplicação da sua lei às ações dos homens, é Deus aplicando a sua lei, é Deus julgando os homens. Os juízos de Deus se revelarão em atos de justiça. E esses atos de justiça se tornarão o padrão do comportamento dos seus filhos. Porque como diz aqui, segui-la-ão todos os de reto coração, todos aqueles que foram disciplinados, repreendidos e ensinados por Deus, que foram amparados pelo Senhor, agora eles adotam como padrão para a sua vida, para o seu comportamento, os juízos de Deus, a justiça de Deus. Os juízos se tornam em justiça, ou seja, os juízos se tornam em padrão de justiça para os servos dele, e os servos dele farão aquilo que Deus quer que eles façam, e andarão de acordo com a retidão de Deus. Tal como disse o apóstolo Paulo, sede imitadores de Deus como filhos amados. Filhos imitando o Pai. O meu Pai, o meu Deus é justo, eu também serei justo, eu agirei com justiça. Isso aqui é importante, guarde isso. Daqui a pouco você vai entender melhor a explicação desse versículo. Quando a escuridão das trevas cercam o nosso coração e a maldade dos perversos nos golpeia, é difícil a gente reconhecer o amor secreto de Deus por nós, não é mesmo? Quando a gente está ali no turbilhão do sofrimento,
do ataque dos inimigos contra nós, pessoas malignas causando mal a nós, prejuízo a nós. É difícil a gente conciliar esses fatos com o fato de que Deus nos ama. Se Deus me ama, por que Ele está permitindo eu passar por tudo isso? Lembre-se de Jesus, o Filho amado de Deus, em quem Deus disse: eu me comprazo, em quem Deus tinha todo o seu prazer. Deus não impediu Jesus de ir para a cruz. Havia um propósito em Cristo ir para a cruz. Assim também há um propósito de Deus na sua vida, pelo que você está passando, pelo que você está enfrentando. Há um propósito de Deus na sua vida. Se for a disciplina de Deus repreendendo você de algum erro, é Deus mostrando que Ele te ama. Em sendo Deus mostrando a você como você tem que agir, é Deus mostrando para você: você é meu filho, e eu quero que você me imite. Assim como eu sou justo e conferi a você a minha justiça, agora você também agirá com justiça. É isso que está ficando difícil das pessoas entenderem hoje em dia, por conta de um evangelho distorcido que tem sido ensinado aí fora. As pessoas estão vindo para a igreja e continuando do mesmo jeito. Não há mudança de vida na vida delas. Não há busca por santidade. Não há desejo no coração das pessoas de serem mais santas. Elas querem ficar mais ricas, querem ter mais saúde. E participam dessa e daquela outra campanha. É fogueira daqui, é água de lá, e assim por diante. E não se preocupa, não se fala mais de santidade de vida. Não se fala mais que o crente, ele tem que viver vida santa. Não se fala mais disso. E o resultado é que a gente tem visto as igrejas se transformando em casas de show, espetáculo. Os cultos parecem mais um espetáculo do que um culto a Deus. É lamentável o que a gente tem visto. Lamentável. Em nome de um evangelho que dialoga com a cultura, as pessoas estão esquecendo de viver uma vida santa, de seguir a justiça de Deus, mostrando que se tem um coração justo, um coração reto na presença do Senhor. Segui-la-ão os de coração reto. O que é um coração reto? Que não fica cambaleando, que não fica duvidando, ou que não fica zigue-zagueando daqui para ali. Conversava esses dias com um jovem, afastado da igreja. Ele disse: eu não estou afastado, eu estou afastado da igreja, mas não de Deus. Aliás, eu não me apego à denominação. Nesse tempo que eu não estou vindo na igreja, eu já passei por várias igrejas. Cada semana eu vou numa. Porque eu vou e pego o melhor de cada uma. Eu vou lá e pego o melhor de cada igreja. Não sabe o que é ser igreja. Porque ser igreja significa também pegar o pior. De vez em quando a gente se depara aqui com rusgas, com desentendimentos, com mágoas. E tudo isso traz sofrimento a nós. Mas é aí que o crente cresce. O crente de verdade, ele vai lidar com esses pecados, ele vai lidar com essas desavenças, ele vai lidar com essas arrelias, ou como diz a moçada aí, com as tretas, né? Ele vai lidar com isso, biblicamente.
Vai lidar biblicamente, vai ver o que a Bíblia diz, porque ele aprendeu a ter um coração, ele aprendeu quando foi disciplinado por Deus, ele foi ensinado na lei de Deus, ele foi então transformado por Deus, e ele agora tem um coração reto, e com esse coração reto, ele vai agir seguindo a justiça de Deus. O juízo que foi convertido em justiça e que foi convertido agora em norma de vida. Muitos que estão aqui hoje, alguns que estão conosco aqui não são da nossa igreja, estão nos visitando, e nos dá muita alegria a sua visita. Se você está procurando uma igreja, espero em Deus que esta seja a igreja que você está procurando. Mas se saindo daqui você disser, não, ainda não é a igreja, cuidado com isso. Cuidado, seu coração vai procurar uma igreja que vai afagar o seu ego, que vai dizer coisas gostosas para você. Mas uma igreja verdadeira mostra o que a lei de Deus diz. E a lei de Deus, antes de nos ser ensinada, primeiro Deus nos repreende, porque nós precisamos ser repreendidos. E isso dói. Isso machuca. Mas Deus faz a ferida e Ele mesmo sara. Seguindo adiante, verso 16 a 19. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não fora o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Estes versos nos ensinam sobre em quem nós devemos confiar. A pergunta que o salmista faz no verso 16 é o que se chama de uma retórica. É aquela pergunta que você faz já sabendo a resposta. É uma retórica. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Ele olhava para os lados e não via ninguém do lado dele. Ele estava sozinho. Irmão, ser crente significa muitas vezes se sentir sozinho nesse mundo. E você encontrará situações no seu dia a dia em que você estará sozinho. Você não encontrará mais ninguém do seu lado, exceto Deus. Haverá situações na sua vida em que você estará sozinho. Você será o diferentão. Todo mundo ali indo para lá e só você vindo para cá. Todo mundo fazendo de um jeito e só você fazendo de outro. E isso vai incomodar muita gente. Você vai despertar inimigos contra você. Porque você vai quebrar o esquema deles. Você vai quebrar o esquema deles. Você vai atrapalhar o esquema deles. Você vai denunciar o esquema deles. Porque enquanto está todo mundo fazendo uma coisa só, está todo mundo pensando, está tudo certo. Mas quando alguém faz diferente, chama atenção. Eu sempre ouvi essa história quando era criança. Eu vou contar para vocês aqui. Sempre ouvi essa história quando era criança. Não sei, tá? Não sei se era só uma piada de família ou se aconteceu de fato. Conhecendo esse meu tio Lucas, ele era um sujeito, como diz lá em Minas, terrível, né? Terrível. Ele era arteiro. Meu pai contava que uma vez o tio Lucas conseguiu capturar um urubu e pintou o urubu de branco. Olha o serviço, olha a ideia. Hoje ele seria preso, né? Crime ambiental, né? Ainda mais com a Amazônia pegando fogo. Aí,
Diz que ele soltou, depois, né, não sei que tinta que ele usou, sei que ele soltou o urubu. Diz que os outros urubus, quando ele chegava perto, ele, né, saíam correndo, ou voando, né? Saíam desesperados, não ficavam perto dele. Eu não sei que fim levou o urubu, não sei se essa é a história. Eu estou vendendo peixe pelo preço que eu comprei, né? Mas, se ela for só uma anedota que seja, ela ilustra também aqui para nós. Ilustra a situação. O diferente sempre vai trazer incômodo. E meu irmão, você e eu fomos chamados por Deus para neste mundo fazermos diferença. Sermos diferentes. Para fazermos do juízo de Deus que foi transformado em justiça e que foi transformado agora em regra de vida, em conduta para nós, nós que tivemos o nosso coração retificado por Deus, justificado por Deus, temos que ser diferentes. E eu rejeito totalmente qualquer evangelho que faz de tudo para ser igual ao mundo, para tentar atrair as pessoas. E ainda justificam dizendo, como Paulo, né? Pega um texto lá de Paulo, distorcidamente dizem: fiz-me de tudo para com todos, a fim de ganhar alguns para Cristo. Então, vou evangelizar maconheiro, vou fumar maconha. Vou evangelizar bêbados, vou me encher a cara. Né? Vou evangelizar corruptos, entrarei no esquema de corrupção, mas vou dizer para eles que aquilo é errado, mas vou encher o bolso, mas está errado. Irmãos, a gente ri, mas a gente tem que chorar, porque é isso que a gente tem ouvido por aí. Não se fala de mudança de vida, e o texto aqui nos mostra que o servo de Deus sempre vai fazer essa pergunta. Ele vai olhar para o lado e vai dizer: quem se levantará comigo contra os perversos? Se você não estiver fazendo essa pergunta, onde você está trabalhando, vivendo, se você não estiver se questionando assim, tem algo errado com você. Tem algo muito errado, você está igual aos que estão ao seu redor. Mas como disse, essa é uma pergunta retórica. Quando o salmista repete, né, quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Ele sabia da resposta. Posso estar humanamente sozinho, posso não ter mais ninguém comigo. Mas, verso 17, se não fora o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Deus às vezes nos permite ficar totalmente sem qualquer recurso. Deus muitas vezes nos permite ficar sozinhos, para que nós entendamos que é só dele que nós precisamos. Ele fez isso com Abraão. A história de Abraão, ela é tremenda em todos os aspectos. Recebe a promessa com 75 anos, mas só com 100 anos ele vê nascer o filho da promessa. Nasceu Isaac. Você imagina a felicidade de Abraão quando ele pega o pequeno Isaac no colo? Com 100 anos de idade. Sara com 90. Errei, ele tinha 85, né? E Sara 75. Não, isso mesmo, ele tinha 75. Com 100 anos, ele pega o bebezinho Isaac no colo, o filhinho dele. E Sara, 90 anos dando à luz. É impressionante, né? Você imagina a felicidade de Abraão, cada dia, vendo o Isaquinho, o filho da promessa, crescendo. E lá estava o adolescente, o jovenzinho, Isaac, ou um jovem, talvez, já grande. Pensa em alguém como Lucas, assim, mais ou menos, já forte. E Deus chega para Abraão e fala: sobe no monte, que eu vou te mostrar, e você vai me sacrificar, Isaac. Faz sentido? Faz sentido esperar o rapaz ter 100 anos para ter o filho? Quando ele tem o filho, agora quando o filho jovem, Deus pede o filho dele em sacrifício, faz sentido? Isaac obedeceu. Ou melhor, Abraão, Isaac também, né? Mas só que Isaac não sabia.
Pai, está lá os dois subindo o monte. Pai, aqui tem o fogo, ali tem a lenha, aqui, né, tem todos os apetrechos. Mas cadê o cordeiro para o sacrifício? O Senhor proverá para si, meu filho. Ele estava falando com aquele que haveria de ser o cordeiro, né, o sacrifício. Ele prepara o altar, e aí ele se vira para Isaac, pega Isaac, amarra Isaac. Pai, o que você está fazendo? Amarra o filho. Eu imagino o Abraão naquela hora chorando, não sei, porque eu acho que era isso que eu faria. Mas Abraão diz lá em Hebreus que ele cria que das cinzas Deus traria a sua descendência. O que não quer dizer que ele ressuscitaria Isaac, mas faria novamente das cinzas, do pó, ele faria a descendência de Abraão de novo. Porque Deus não podia mentir. Deus não pode mentir. Mas entre outros detalhes, outras verdades que essa história nos mostra, eu creio que Deus fez isso com Abraão, justamente para dizer: Abraão, não é em Isaac que tem que estar o seu coração. Ainda que Isaac seja o filho da promessa, ainda que Isaac seja o cumprimento da promessa, não é em Isaac, é em mim. E lá estava Abraão sozinho no monte, onde ele figuradamente sacrificou Isaac, diz Hebreus, e o retomou para si. Mas ali Abraão se viu sozinho, sacrificando o seu filho. Embora ele tivesse dito para os seus servos: fiquem aqui e depois de adorarmos voltaremos para vós outros. Ele cria que ele voltaria com Isaac, ou talvez não queria levantar nenhuma suspeita, não sei. Mas eu sei que naquele momento ali, quando ele levanta o cutelo, Deus diz: não, Abraão, não faça mal ao menino. Olha ali, entre a galhada, e lá estava um bode preso pelos seus chifres. E ele pega aquele animal e sacrifica no lugar de Isaac. Que susto, hein, Isaac? Que susto, hein, pai? Mas naquele dia, Isaac e Abraão, ou melhor, Abraão desce do monte, sabendo que o único bem que ele tinha era Deus. O único bem que ele tinha não era nem ele mesmo, nem mesmo Isaac. Era só Deus. E enquanto nós não estivermos cientes de que Deus é o nosso único bem, nós não o adoraremos como ele tem que ser adorado. Enquanto outras coisas ou outras pessoas competirem pelo nosso amor com Deus, competirem com Deus pelo nosso amor, com certeza nós não adoraremos a Deus com inteireza de coração. E Deus às vezes permite para nós ficarmos totalmente sem nenhum auxílio humano, nenhum recurso material, para mostrar para nós o seguinte: ou agora você confia em mim, ou o desespero vai tomar conta do seu coração. Olha só, verso 18. Quando eu digo, interessante que ele não fala, quando eu disse, não, é quando eu digo. Porque constantemente nós estamos em situações parecidas com a do salmista. Constantemente nós estamos dizendo: resvala-me o pé, né? Estou quase tropeçando. Estou aqui passando pela beira da cova. O que acontece? A tua benignidade, Senhor, me sustém. Benignidade, a hesed de Deus, né? O termo hebraico hesed para benignidade significa a misericórdia, o amor misericordioso de Deus. Ele disse, quando eu resvalou-me o pé, eu estava caindo, Deus me segurou com a sua mão poderosa. Ele me sustém. Preste atenção agora no verso 19. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Cuidados, aí significam preocupações, temores, medo, coisas que estão corroendo a minha alma e se multiplicam dentro de mim.
A cada dia aumenta cada vez mais, tem mais, se multiplica, esses cuidados que dentro de mim se multiplicam, essa preocupação exagerada que eu tenho comigo. Mas e se faltar isso, e se não der aquilo, e se acontecer aquilo, e se eu perder isso? E eu vou ficando angustiado, sufocado, nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam. O que é que acontece? As tuas consolações alegram a alma, me alegram a alma. As tuas consolações, o consolo de Deus, é que me alegra. Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, enviarei para vós outros o outro Consolador. O outro Consolador? Mas quem que é o outro então? Ele referia-se ao Espírito Santo. Mas quem que é o outro? Se o Espírito Santo é o outro, quem que é o outro? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Meus irmãos, se há um atributo que é compartilhado entre a Trindade Santa, é a consolação. Deus é chamado de Consolador. Jesus é a consolação de Israel, é a consolação do seu povo. Em Isaías, que nós lemos na liturgia, Isaías 49, no versículo anterior ali ao que nós lemos o versículo 15, no versículo 13, cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo dos seus e dos aflitos, consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadece. Paulo, falando sobre Deus, louvando ao Senhor, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de todas as consolações. É Ele mesmo quem nos consola, para que com essa consolação, com que nós somos por Ele consolados, também consolemos a outros. Deus é o nosso Consolador. Eu te pergunto, quem consola o seu coração? Quem alegra o seu coração? Observe que o salmista está falando aqui de angústia na alma, os muitos cuidados que multiplicam dentro dele. Ansiedade, né? Meus irmãos, é lamentável como os crentes estão deixando de ver o que a Bíblia diz sobre isso, para ficar com o que os especialistas dizem sobre isso. A ansiedade não é doença. Mas eu já ouvi pastor falar sobre isso. Errou. A ansiedade é pecado. A ansiedade é você não confiar em Deus, e aí o seu coração ficou apavorado, e com certeza muita coisa no seu organismo foi se descompensando. Experimente confessar a Deus o seu pecado e ansiedade. Dizer: Senhor, eu peço perdão a Ti, porque eu ando ansioso. E porque eu ando ansioso, eu não estou confiando no Senhor. Vai seguindo a ideia. Porque eu não estou ansioso, eu não estou confiando no Senhor. E porque eu não estou confiando no Senhor, eu estou desonrando o Senhor. Eu digo que eu sou crente em Cristo Jesus, mas eu deixei a ansiedade tomar conta do meu coração. Que testemunho péssimo eu estou dando. Como diz John Piper, honramos mais a Deus, quanto mais confiamos nele. Se você quer mostrar, se você quer quantificar o seu crescimento espiritual, veja quanto você tem confiado em Deus. Hoje você confia mais em Deus do que você confiava antes. E que amanhã você confie mais em Deus do que confia hoje. Assim você honrará a Deus ainda mais. E o salmista diz: esses muitos cuidados dentro de mim se multiplicam. Senhor, as Tuas consolações me alegram.
As tuas consolações me alegram. A minha alegria está em ser consolado pelo Senhor. O nosso coração não desfrutará das consolações que Deus nos oferece em sua palavra, enquanto não estiver apto para admitir que somente Deus pode socorrê-lo, saciá-lo e apacentá-lo. Por vezes, Deus permite que fiquemos totalmente desprovidos de recursos para aprendermos que é só dele que nós precisamos. Outro bem não possuo, senão a ti somente, como diz o salmista. Encerrando o Salmo, verso 20 a 23, pode, acaso, associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente, mas o Senhor é o meu baluarte, o meu Deus, o rochedo em quem me abrigo. Sobre eles faz recair a sua iniquidade, e pela malícia deles próprios os destruirá. O Senhor nosso Deus os exterminará. Esses versículos descrevem exatamente o que nós estamos passando no Brasil hoje. Juízes que têm o poder ali da caneta, da condenação, promulgando leis por pretexto, como diz o verso 20, tendo lei por pretexto, ou tendo a sua autoridade por pretexto, estão impondo ao povo coisas que desagradam a Deus e que fazem mal ao povo. Mas isso pode acontecer também dentro da minha casa. De tanto você ouvir o pastor Olivar falando que o marido é o cabeça do lar e que ele tem que ser autoridade em casa e conduzir a casa na presença do Senhor, aí você diz assim, então, já que a Bíblia diz que eu sou o cabeça, quem manda em casa sou eu. Você está promulgando uma lei por pretexto, usando uma lei como pretexto, usando erradamente a palavra de Deus para ser um tirano dentro da sua casa. E não é isso que significa ser cabeça do lar. A sua cabeça nunca manda a sua mão dar marteladas no seu dedo. Quando você deu uma martelada no seu dedo, foi porque você errou. Estava ventando, você errou, porque acertou o seu dedo, né? Mas não foi a sua cabeça que falou, eu vou acertar minha unha. Pá, você não faz isso. A sua cabeça cuida do seu corpo. O marido, ele cuida da família. Ele é o cabeça da esposa, ele cuida da esposa, é assim que tem que ser. Cuida dos filhos, é assim que tem que ser. Precisamos entender que não podemos sair por aí usando da autoridade, alguma autoridade que temos, para impor coisas sobre os outros em benefício nosso. Esses homens fizeram isso. E o salmista pergunta, pode acaso associar-se contigo, ele está falando para Deus, pode associar-se contigo o trono da iniquidade que forja o mal? Ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente? Pode, por acaso, Deus ter parte com a iniquidade? Óbvio que não. Deus é justo. Deus é santo. Ele não vai anuir a maldade dos homens. Mas preste atenção aqui, irmão. Eu quero trazer isso de uma forma ainda mais prática para nós, porque nem todos nós aqui, né, nós não, talvez não se enquadre tudo isso aqui a nós, mas eu quero trazer isso de uma forma mais prática para nós aqui. Você não é um juiz promulgando leis, não temos nenhum juiz aqui. Né? Mas como eu disse, você como marido, você como esposo, ou você como patrão, ou você como encarregado ali de um setor na empresa que você trabalha, você pode usar o sistema em benefício próprio e fazendo mal aos outros.
Cuidado. Deus não tem parte com essas coisas, não. Mas aqui eu quero aplicar de uma forma que abrange todos nós. A pessoa se levanta, faz planejamentos, decide a sua vida e diz assim: se Deus quiser, Deus está comigo. Ou então está tendo uma diferença, uma desavença com alguém, eu invoco o nome de Deus, eu estou certo, e Deus é comigo. E você vai ver, preste atenção, não adianta você dizer: ah, mas o salmo aqui diz que Deus é o Deus das vinganças, então quem está fazendo mal a mim, vai ver só, Deus vai exterminá-lo, como diz o verso 23. Preste atenção. Se você estiver andando na justiça de Deus, se você estiver andando na presença de Deus, pode ficar tranquilo, você não precisa nem fazer nada, só confia no Senhor. Mas se você estiver se comportando de forma errada, andando na mentira, fazendo coisas erradas, coisas que desonram a Deus, não chame Deus para ser seu companheiro, porque Ele não é companheiro de ímpios. Não ponha Deus nessa conversa, porque você vai estar trazendo juízo para si. Você já deve ter visto. O cidadão deixa a esposa, casa com outra, e fala: Deus me abençoou, agora eu tenho uma mulher de Deus na minha vida. Hã? Tem certeza? Pastor, agora eu sou feliz. Com ela agora eu sou feliz. Eu queria que o senhor fizesse meu casamento. De jeito nenhum. Não vou pedir a bênção sobre o pecado. Eu vou arrumar essa empresa agora. Fui promovido ao cargo de supervisor, agora vou pôr em ordem a empresa aqui. E você está fazendo coisa errada, fazendo maracutaias. Não adianta pôr o joelho no chão e dizer: Senhor, abençoa o meu trabalho, porque eu estou fazendo de tudo para melhorar essa empresa. Não faz isso. Não chame Deus para fazer parte do seu pecado, porque Deus vai vir contra você. E quando você invocar o nome de Deus para fazer justiça contra alguém que está fazendo mal a você, tenha certeza de que você está andando conforme a lei de Deus, conforme a justiça de Deus. Porque se você disser: Senhor, puna o mal, você vai ser punido junto. Já citei esse caso, cito novamente. Ano passado, na conferência da BCB, pastor Deepak Reju, isso não é Ana, a Janaína, Deepak Reju, foi um dos palestrantes, e aí a Janaína comprou o livro dele e foi pedir um autógrafo no livro dele, né? Que ele escreveu e tal. E ele escreveu em inglês. E como lá em casa o meu inglês e da Janaína é The Books on the Table só, né? Então não dá para entender, aí pedi para Ana, traduz aí o que ele escreveu. Ela: uau, o que foi? Que Deus te abençoe enquanto você estiver na presença dele, enquanto você o servir. Eu tenho adotado isso. E esse dia foi questionado: por que você não quer a bênção de Deus para a minha vida? Sim, quero, tanto que eu estou pedindo para você continuar na presença do Senhor. Eu não vou pedir a bênção do Senhor na sua vida se você está vivendo de forma torta, de forma que desagrada a Deus. Eu não posso ser conivente com uma coisa dessa. Talvez a maior bênção de Deus na sua vida nesse momento seja Deus disciplinar você, pôr a mão sobre você e te esmagar, para depois te restaurar. Encerrando, irmãos. O salmo começou com um apelo a Deus por vingança. E também termina com a certeza de que Deus vingará o seu povo e por fim os perversos serão exterminados, destruídos. A esperança do crente permanece a mesma. Deus vingará o sangue dos seus servos. E então o seu povo, redimido, dirá. Abra sua Bíblia comigo lá em Apocalipse 19, 6. Apocalipse 19, 6.
Vamos juntos? A parte do aleluia, aí, tá? A segunda metade do versículo. Juntos. Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. O juiz de toda a terra reina. E Ele conhece os pensamentos dos homens e dará a cada um conforme as suas obras. Confie no Senhor. Ande na presença do Senhor. Inimigos se levantarão contra você. Todo domingo nós vemos a irmã Maiara anunciando missionários sendo perseguidos, maltratados, por pregar o Evangelho em lugares onde o Evangelho não é aceito. Deus vingará o sangue dos nossos irmãos. Deus vingará aqueles que se levantar contra a igreja dele. Nós não precisamos sair por aí fazendo justiça ou justiçamento. Não somos chamados para ser justiceiros. Somos chamados para ser justificados e proclamadores da justiça. Que Deus assim nos abençoe. Amém.